muitas pessoas, muitos brasileiros cometem. É o erro de não investir em educação financeira. Isso acontece porque durante toda a nossa vida nós não aprendemos sobre educação financeira. Não aprendemos na escola, não aprendemos na faculdade, nossos pais também nos ensinam. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu não dava atenção para a educação financeira pessoal, para a organização financeira pessoal. Na verdade, eu achava que eu tinha uma organização financeira pessoal, né? O fato de eu não gastar mais do que eu gerava de receita, ou às vezes eu até comprava no meu cartão de crédito, né? Então, eu gastava mais do que eu gerava de receita no mês, mas o meu cartão de crédito, eu imaginava que ele era uma extensão do meu salário, né? Então, eu ficava bem tranquila. E daí, quando faltava dinheiro lá para eu pagar as minhas contas, eu usava meu cheque especial, né? Então, eu acabava pagando juros altos, mas eu achava que estava dentro ali da minha organização financeira. Então, eu achava até que eu tinha uma organização financeira, né? Então, para mim, eu só não podia gastar mais do que eu tinha ali de recurso disponível, né? E eu precisei adoecer para entender a importância da educação financeira. A falta de dinheiro é o principal motivo para as pessoas não analisar as suas finanças, não cuidar de forma mais detalhada das suas finanças. Elas também não querem fazer um curso, elas não querem estudar para entender, para aprender a organizar as suas finanças. E o motivo que elas dão é que elas já têm muitas contas para pagar, elas têm dívida, não têm conseguido pagar a fatura do cartão de crédito, já pegou dinheiro emprestado com todos os parentes e ainda por cima não consegue devolver esse dinheiro, né? Isso é mais comum do que você imagina. Grande parte das famílias sofre com a falta de dinheiro e não buscam conhecer mais sobre educação financeira, não buscam aprender sobre educação financeira. E eu entendo que é muito difícil a gente assumir qualquer compromisso nessa situação financeira, né, de estar já endividado. Então, a gente não quer assumir outro compromisso. E antes de eu adoecer, por diversas vezes, eu pegava dinheiro no meu cheque especial para pagar as minhas contas do mês. E eu sei exatamente o que é faltar dinheiro para pagar as contas, porque no período que eu fiquei afastada do trabalho, o meu salário ele reduziu no momento que eu mais precisava. Então, se eu não parar em algum momento para dar atenção para as minhas finanças, se você não parar em algum momento para dar atenção para a sua vida financeira, você não vai conseguir sair do lugar que você está. Isso aconteceu comigo. Se eu não tivesse parado naquele momento para dar atenção para as minhas finanças, para a situação que eu estava, eu não teria saído daquele lugar que eu estava. A verdade é que se a gente não investir em educação financeira, a gente não vai sair do lugar que está. Então, eu fiz isso e te convido a fazer esse exercício. Identifique gastos que você tem e que você não usa. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive estou falando porque já aconteceu isso comigo, paga academia para usar 5 dias e às vezes não vai nem uma vez na semana, às vezes fica 2 semanas sem aparecer na academia, quando vai 1 ou 2 vezes na semana e paga por 5, então está pagando um serviço que não tá usando. Então cancele a academia, faça caminhadas ao ar livre, faça exercício no parque, ande de bicicleta, vá trabalhar a pé 1 vez por semana. Então talvez isso seja mais útil, você vai deixar de ter um gasto com algo que você não está usando. Uma outra coisa que também aconteceu comigo, que eu trago como exemplo, era um pacote de TV por assinatura que eu tinha, com vários filmes, tipos de filmes lá que tinha liberado para eu assistir, e que eu não assistia. Alguns filmes, alguns gêneros de filmes, eram filmes que eu nem gostava, como suspense não, como terror, até suspense eu gosto um pouco, até assisto alguns de suspense. Mas não é algo assim que eu curta muito, tá? E mesmo aqueles que eu gostava de assistir,
Eu não tinha muito tempo de assistir, então eu acabava não assistindo. Usava, às vezes, assistia nas minhas férias, isso uma vez ao ano. Então, pensem bem, eu comprava um serviço, eu pagava por um serviço que eu não estava usando. Então, isso também é outra coisa que a gente tem que ter consciência, fazer uma revisão lá, se a gente não quer ficar sem a TV por assinatura, revisar a lista de serviços que a gente está pagando e avaliar o que a gente está usando, manter aqueles que a gente usa frequentemente e aqueles que a gente não usa frequentemente, optar por pagar eles avulso na hora que a gente quer usar. Então, o principal motivo de você investir em educação financeira é justamente a falta de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você precisa aprender um método para você mudar a sua realidade financeira.